Qual a especialidade da odontologia que serve de base para todas as demais especialidades? Ou melhor dizendo, para a maior parte delas, né? Para não ser tão presunçoso assim. Pensa comigo, veja se eu não tenho razão. O que seria da odontopediatria sem a correção precoce das maloclusões das crianças? O que seria de um odontopediatra que não sabe instalar uma grade palatina, por exemplo, para corrigir uma mordida aberta em idade precoce? O que seria da odontopediatria quando a criança perdesse precocemente um dente descido e não houvesse um profissional que fizesse uma banda alça ou qualquer outro tipo de mantenedor de espaço? Tá tratando profilaticamente uma maloclusão que vai acontecer se você não fizer nada. Então veja como a odontopediatria ela é dependente da ortodontia, né? O que mais? Me diga uma outra coisa, dentes muito apinhados são mais fáceis de serem higienizados ou mais difíceis do que uma oclusão que contém todos os dentes alinhados e nivelados? O que é mais fácil de higienizar? Onde você imagina que o fio dental passa mais fácil? Em uma oclusão com os dentes totalmente apinhados, onde os pontos de contato eles se colidem, fica difícil de passar o fio dental nesses pontos de contato, ou em um arco totalmente alinhado, com os dentes facinhos de serem, onde você consegue ter acesso à face vestibular, às faces proximais de uma forma muito mais simples. Então, em última instância, nós, como ortodontistas, facilitamos o trabalho do periodontista ou dificultamos o trabalho dele? O que você acha que a ortodontia faz pela pele? E deixa eu ir mais longe, os periodontistas, eu falo que eles morrem de inveja do ortodontista, né? Por quê? Porque quem, além de Deus, obviamente, cria osso em odontologia. Já parou para pensar nisso? Os enxertos exógenos, né, de osso liofilizado, de fragmentos endógenos, né, tirados de outras partes do corpo, que o periodontista utiliza para fazer enxertos ósseos, ou você, que é ortodontista, que consegue criar osso, neoformar osso através de movimentos de extrusão controlada, né? E é exatamente isso que a gente faz, a gente extrui o dente controladamente, e isso produz um osso jovem. Eu gosto de brincar com os periodontistas que eles morrem de inveja da gente, justamente porque nós conseguimos de uma forma muito mais biológica criar osso do que simplesmente colocar enxertos ósseos. Então você está vendo a importância da ortodontia para as demais especialidades? Outra pergunta, para a harmonização facial. Vale a pena ou justifica ter um rosto harmônico, com proporções muito bem definidas, um ângulo mandibular muito bem feito, sem a sua principal contraparte estar muito bem construída como um sorriso perfeito? Adianta ter um rosto bonito com um sorriso que não condiz com as demais contrapartes do seu rosto? Olha a importância do ortodontista para o harmonizador facial. Com dentes alinhados e nivelados, de que adianta uma face muito bonita sem dentes alinhados e nivelados? Ainda lendo, tá, pessoal? Esse é um texto que eu criei hoje mais cedo. Como que o cirurgião bucomaxilofacial ele conseguirá desenvolver a harmonia dos contornos da face, projetar o mento ou recuar a maxila, corrigir assimetrias sem o correto posicionamento dos dentes, para que sirva de base, para que sirva de guia cirúrgico na hora desse cirurgião articular as bases ósseas no momento da cirurgia? Como fazer uma cirurgia? Tudo bem que hoje existem as técnicas de benefício antecipado, mas que provadamente têm uma estabilidade muito menor, justamente por serem feitas sem o controle
ou sem o guia cirúrgico, que é o bom engrenamento entre os dentes superiores e inferiores. Então, o que seria do cirurgião bucomaxilo que faz a cirurgia ortognática sem o tratamento prévio da ortodontia para que ele tenha os seus bons resultados? Como que o implantodontista recuperará o espaço protético perdido devido às inclinações, às extrusões patológicas sofridas pelos dentes adjacentes? Como que o implantodontista vai colocar um implante onde tem um dente destruído, onde os dentes adjacentes sofreram inclinações patológicas e fecharam o espaço protético? Como que isso é possível? Como, sem a ajuda do ortodontista, ele vai conseguir permitir que os dentes recebam forças diretamente em seus longos eixos, né, o que vai preservar a saúde periodontal desses dentes, sem a nossa movimentação prévia? Eu também acho, Juliana, eu acho que para qualquer harmonização deveria haver uma avaliação ortodôntica, mas em todas as áreas deveria ter uma avaliação ortodôntica. Por quê? Porque no final das contas, a ortodontia é a base de todo o resto que a gente pretende fazer em termos de reabilitação na boca do nosso paciente. O que acontece, por exemplo, e agora partindo para outro extremo, com um dente que foi belíssimamente tratado endodonticamente, mas que não está devidamente posicionado, então o dente está angulado. O que acontece com o tratamento endodôntico desse fantástico profissional da endodontia? Esse dente fratura, é isso que acontece, tratado endodonticamente sem estar corretamente posicionado. E por fim, o que acontece com as restaurações estéticas? Você já viu aquelas restaurações que não param, que vivem fraturando na região anterior? Isso é uma falta ou uma finalização oclusal pobre que faz esse tipo de restauração fraturar, né? Trabalhos protéticos em geral que não passaram por uma readequação de forças através de uma movimentação induzida. O que acontece com a sua faceta, o seu fragmento dentário, resinas maravilhosas na região anterior, eles são perdidos, tá? Por conta de excesso de força, de sobremordida profunda, de dentes mal angulados, mal inclinados, que não vão receber a sua força no seu longo eixo. Eu acho que você compreende que trabalhos estéticos, facetas, fragmentos, reanatomizações estéticas de grandes proporções, inclusive, elas acabam exigindo muito menos desgastes em dentes bem posicionados previamente pela ortodontia do que aqueles que se encontram distantes do rebordo alveolar. A quantidade de desgaste e também a quantidade de material estético, né, material resinoso que será necessário para recobrir as imperfeições dos posicionamentos, elas tendem a ser muito maiores, tendem a ficar muito frágeis, tendem a fraturar com muito mais facilidade. Tudo bem? Você já imaginou clarear, restaurar, reanatomizar dentes anteriores de uma forma belíssima, sem antes corrigir o desvio da linha média? Quem faz isso tudo, pessoal? A ortodontia e o ortodontista. A ortodontia é a melhor especialidade do mundo, simplesmente porque é impossível pensar em uma odontologia preventiva e curativa sem ela. Ela é a base de absolutamente tudo na odontologia.